Olá, e hoje eu vim falar para vocês que as infecções mais comuns na internação da pediatria está sendo os resfriados. Os resfriados comuns, que são doenças respiratórias causadas por vírus, rinovírus, adenovírus. Existem vários e vários tipos, mais de 100 tipos de vírus que podem estar causando aí um resfriado comum no seu filho, na sua filha. E isso causa uma angústia muito grande nos pais decorrente dos sintomas, né? É febre, é tosse, é coriza, espirro, às vezes diminui o apetite e os pais ficam muito preocupados, né? Então eu vim falar para vocês que não é no primeiro, no segundo dia de sintomas que você já vai correr e já vai levar na emergência. Por quê? Porque são sintomas autolimitados. O resfriado, ele acaba se resolvendo aí até 7, no máximo 10 dias. Então, é uma doença viral que o próprio organismo pode dar conta aí de estar resolvendo esse processo. Então, a gente precisa dar condições para o organismo também produzir anticorpos e ajudar a combater esse tipo de infecção viral. Então, há esse desespero dos pais, tá com febre, eu vou levar na emergência para ver o que é, já vou iniciar o tratamento para ver se não piora. Toma muito cuidado com isso, porque o que acontece? Né? Às vezes o pai acaba exagerando aí nas queixas e o plantonista que está ali, que está vendo a criança pela primeira vez, acaba pedindo uma série de exames. Aí pede exame de sangue, aí vários tipos de exame de sangue, aí pede exame de urina, que não tem nada a ver com o quadro respiratório, né? Aí é todo um transtorno para tirar o sangue dessa criança, a criança fica traumatizada, aí inicia aí de repente um sorinho na veia, porque precisa controlar a temperatura, aí já inicia o sorinho, já entra com um antibiótico, porque, né, ai, febre, ai, tá com tosse, ai, pode ser uma infecção, faz uma radiografia, muitas vezes desnecessário. Por quê? Porque os sintomas estão iniciais e os exames coletados aí nos primeiros dias, pode ser que não apareça nada que vai nos ajudar. Por quê? A maioria das infecções respiratórias na criança são virais e o próprio organismo vai ter condições de se defender. E o que nós precisamos fazer? Hidratação, né? Então, remédios sintomáticos. Então, se ela está com febre, a gente pode dar um antitérmico. Mas a gente não pode esquecer também de hidratar essa criança, de oferecer líquido. Por quê? Porque a febre se prolonga quando a criança está desidratada. E aí é um excesso de medicação. Não melhorou com um, eu tenho que intercalar com o outro, daqui 2 horas não baixou, a mãe já entra com outro medicamento. E isso pode causar até uma intoxicação medicamentosa. A criança começa a vomitar, a criança começa a sentir dor de estômago. Às vezes a criança para de se alimentar por conta de dor realmente abdominal. Aí a criança, além de febre, tá com vômito e dor abdominal. E não é só por conta do resfriado, é por conta da própria medicação que foi exagerada. Então, quanto menos medicação, melhor. Então, no caso do resfriado comum, nos primeiros 2, 3 dias de sintomas, dá pra gente conduzir em casa, dá pra gente ter aí um tratamento mais conservador, hidratar essa criança, procurar se alimentar, alimentos que a criança aceita melhor, roupas mais leves, banhos mais frescos, né? Então o antitérmico é recomendado pelo médico e na dose correta. Então a gente falou ali num vídeo, se vocês não assistiram, sobre a diferença das dosagens dos medicamentos, principalmente do ibuprofeno, né? Que existem 3 apresentações diferentes. Então, às vezes, a mãe tá dando o medicamento na dose errada. E isso faz com que a febre não ceda. E o importante é saber manusear essa febre em casa, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Excesso de exames, excesso de radiografia, que muitas vezes acaba agredindo muito essa criança desnecessariamente. Por quê? Porque o próprio organismo pode dar conta desse vírus e não necessariamente o antibiótico. A gente não usa antibiótico para tratar vírus. Então, o excesso de antibiótico está causando muita resistência para o tratamento das infecções bacterianas. E quando o seu filho realmente precisar de um antibiótico para tratar uma infecção mais grave, uma complicação de um resfriado, que o resfriado também pode complicar, né? Aí eu não tenho mais medicamento para fazer para ele. Por quê? Porque ele já está
com resistência ao antibiótico, de tanto ele receber antibiótico desnecessário. Então, tomar muito cuidado, tenha cautela, tenha paciência. Se o teu filho está tendo infecções frequentes, o ideal é que ele seja acompanhado por um pediatra, um médico que está mais preparado aí para estar conduzindo esse caso. E não só ficar entrando com o antibiótico de uma forma aleatória, de uma forma aí, muito agressiva por um processo viral, tá certo? Então fique esse alerta, tomem cuidado. Tem muitas crianças sendo internadas desnecessariamente, recebendo antibióticos muito potentes, com dose errada, uma grande quantidade também recebendo corticoide, que é um anti-inflamatório hormonal, em excesso. Isso tem muitos efeitos colaterais que a gente vai estar falando aí mais para frente. Então o alerta de hoje é: procure a emergência somente se o teu filho apresentar sintomas prolongados que você não consiga aí estar controlando em casa. Uma febre alta que não está cedendo aí com um antitérmico num período de 2 a 3 horas, tá certo? Uma febre que está mais de 3 dias, né? Ou que apresenta vômitos e não consegue ingerir a medicação. Então, tome cuidado ao levar o seu filho na emergência pelo risco de excessos, tá certo? Então, acompanhe ali os vídeos, tanto no Instagram como no Facebook, vários vídeos aí para orientar vocês na condução da febre, do resfriado, das infecções mais comuns na infância. Tá certo? Um abraço a todos e um ótimo final de semana.